O Brasil é um país gigante, certo? Fazer o trabalho de ir de casa em casa perguntando quantas pessoas moram naquele lar, a idade delas, a etnia, é um baita de um esforço, né? Agora, imagina fazer isso em 1872. Pois é, isso foi feito. O primeiro censo do Brasil foi produzido em 1872. E olha, foi um trabalho de qualidade, viu? Esse vai ser o tema do vídeo de hoje. O primeiro censo da história do nosso país. Vamos verificar como ele foi feito, algumas curiosidades, os seus resultados, que são alguns inusitados e bem surpreendentes, e também comparar o Brasil com outros países. Eu sou o Olavo Soares, esse aqui é o canal Exclave, te convido a ficar aqui comigo para saber mais sobre o censo de 1872. A gente vai começar contando como é que se chegou até aquele censo de 1872. Naquela ocasião, o Brasil estava completando ali seus 50 anos como país independente. A independência havia sido proclamada em 7 de setembro de 1822. Naquele contexto, cada vez mais se percebia a necessidade de se fazer um governo organizado, um governo profissional, que tomava decisões de acordo com estatísticas, com dados. Então, em 1870, o governo determinou que faria censos a cada 10 anos e criou o DGE, o Departamento Geral de Estatística, o embrião do nosso atual IBGE. Que governo era aquele? Era o governo do nosso segundo e último imperador, o Dom Pedro II, que mantinha o Brasil dividido em 21 províncias que eu estou mostrando aí para vocês. Quase todas aquelas províncias correspondem aos estados atuais, mas vamos fazer uma comparação com a atualidade para verificar alguns estados que não existiam lá em 1872 e existem hoje em dia. Eles são o Amapá, que pertencia ao Pará, Roraima, que era do Amazonas, o Mato Grosso do Sul, que, bem, era do Mato Grosso, Rondônia, que era um pouquinho do Mato Grosso, um pouquinho do Amazonas, o Acre, que ainda não pertencia ao Brasil, e Tocantins, que era o norte de Goiás. E hoje em dia a gente também tem o Distrito Federal, né? Naquela ocasião a gente tinha também um equivalente disso, era o município neutro, que era como a capital nacional, o Rio de Janeiro, era chamado. Mas vamos voltar a falar do censo. Eu falei agora há pouco que o censo nasceu em 1870, e naquele mesmo ano, 1870, houve um teste do censo. Foi um censo feito especificamente no Rio de Janeiro, na capital nacional, que naquela época, além de município neutro, era também chamado de município da corte. O censo de 1870 funcionou da seguinte forma. Os funcionários do DGE, que era o IBGE da época, eles foram de casa em casa do Rio entregando um questionário que deveria ser preenchido pelo chefe de família daquela casa. O questionário ele foi entregue até o dia 16 de abril em todas as casas e as famílias tinham do dia 17 ao 21 de abril para responder, para preencher o questionário. Vamos dar uma olhadinha em como é que era aquele questionário. O questionário tinha 7 colunas a serem preenchidas: nome, idade, religião, nacionalidade, estado civil, profissão e observações. Nesse observações aí cabia de tudo, mas o mais esperado era para colocar se a pessoa que estava na casa na hora do preenchimento do questionário era ou não um morador fixo, ou se estava só de passagem, ou também o oposto, né? Falar que existia um membro da família que morava ali, mas não estava ali naquele momento. O censo de 1870, esse censo no Rio de Janeiro, ele deu muito certo, ele foi um sucesso. Então ele fez com que o governo e o DGE se empolgassem para o grande censo nacional de 1872. E então o grande censo de 1872, o primeiro censo da história do Brasil, funcionou da seguinte forma. O DGE espalhou entrevistadores pelas 21 províncias do Brasil. E esses entrevistadores, eles foram também entregando de casa em casa um questionário por 15 dias completados até o dia 1º de agosto. E esses questionários, que também eram chamados de boletins de família, eles tinham que ser preenchidos pelo chefe da família. E esses chefes de família tinham até 10 dias para preencher o questionário. O formulário do censo de 1872 pegou algumas coisas daquele de 1870, mas acrescentou algumas perguntas. Vamos ver como é que ele era. Além das informações sobre a cidade e a província onde a pesquisa estava sendo feita, havia 10 perguntas a serem respondidas: nome, cor, idade, estado civil, lugar de nascimento, nacionalidade, profissão, religião, instrução e as condições especiais e observações. Vamos destacar duas daquelas colunas do questionário. A primeira, coluna cor. O censo de 1872, ele permitia a autodeclaração, né? A pessoa podia indicar a cor a qual ela se julgava pertencente, mas dentro de 4 opções: branca, preta, cabocla e parda.
Os indígenas, na ocasião, todos eles eram classificados como caboclos. E a expressão pardo, parda, era utilizada para designar qualquer tipo de mestiço. A outra coluna que eu vou destacar é das condições especiais observações. Eu vou dar um zoom para destacar uma palavra que está lá para vocês darem uma olhada. Tá pequenininho, mas vocês conseguem enxergar? É a palavra escrava. Isso mesmo, o censo catalogou também os escravos que moravam nas casas brasileiras. Isso teve uma grande importância nos resultados que eu vou falar daqui a pouco. Uma outra coisa que também podia ser colocada, devia ser colocada nesse campo das observações, era se alguma pessoa do lar tinha alguma deficiência física. Eu vou dar agora um outro zoom no questionário, mas agora em outro campo, para chamar atenção para outra coisa. Vejam aí a identificação do local onde o questionário é feito. Província da Bahia, município da capital, paróquia de Nossa Senhora da Vitória. Paróquia é um termo que a gente usa até hoje em dia para falar sobre as divisões regionais da Igreja Católica. Mas naquela ocasião, naquele momento, as paróquias elas eram uma divisão formal do Estado brasileiro. Elas faziam parte da estrutura do nosso país. As paróquias estavam abaixo dos municípios. E naquele momento, na ocasião do censo, as paróquias foram a entidade administrativa onde o censo operou. Os recenseadores, né, as pesquisas foram divididas por paróquia e não por município. No total, nós tínhamos 1.440 paróquias e 641 municípios. Uma baita diferença em relação a hoje em dia, onde nós temos mais 5.500 municípios. Outra coisa, né? Eu falei agora há pouco da província da Bahia, e em mais de uma ocasião eu mencionei que naquele momento o Brasil tinha províncias. E realmente, era o momento em que o Brasil tinha províncias e não estados. O Brasil só passou a ter estados quando se tornou uma república. Você quer saber o que isso significou? Quer saber a diferença entre província e estado? Temos um vídeo sobre isso. Fica aqui e confere. O censo de 1872, assim como aquele de 1870, ele era um censo autodeclaratório, ou seja, o entrevistador dava o questionário na mão da pessoa, depois buscava com as respostas preenchidas pelo entrevistado, pela pessoa que respondia as perguntas. Esse tipo de procedimento ele é muito sujeito a erros, tanto que ele não é mais feito hoje em dia. Ainda assim, como eu falei no comecinho do vídeo, o censo de 1872 é tratado como uma experiência bem-sucedida, algo que deu certo. Tanto que ele representa o início da terceira fase das informações demográficas do Brasil. A primeira é a pré-estatística, entre 1500 e 1750, onde praticamente não há informações demográficas sobre o país. A segunda é a proto-estatística, que vai de 1750 a 1872, onde a gente tem informações elaboradas individualmente pelas províncias, sem uma metodologia nacional, e outras também feitas por igrejas, de uma maneira meio até informal. E a gente tem a terceira fase, que é a estatística, que começa em 1872 e vai até os dias atuais. Essa fase é caracterizada por censos periódicos e por mais rigor científico na coleta e na elaboração dos dados. E agora então a gente vai passar para algo que eu aposto que deve ter muita gente curioso para saber, que são os resultados daquele censo. Como é que era aquele Brasil de 1872? Muito diferente do atual? Antes de responder, coisa rápida, peço todo mundo, deixa o joinha no vídeo e quem ainda não se inscreveu, que se inscreva no canal. Obrigado! Mas vamos lá. 9.930.478. Esse era o número de habitantes do Brasil em 1872. Diferentemente do que a gente tem hoje em dia, naquela ocasião o número de homens era maior do que o de mulheres. A gente tinha de homens 5.123.869 pessoas. Isso equivale a 51,5% da população. As mulheres eram 4.806.609 pessoas, o que dá então, até por consequência, 48,5% dos habitantes. Bem, 9.930.000 é muito, mas muito menos do que o Brasil tem hoje. A estimativa mais recente para a população nacional, feita pelo IBGE para o ano de 2021, aponta que a população do Brasil é de 213.317.639 pessoas. Ou seja, hoje nós temos mais de 21 vezes mais gente do que nós tínhamos em 1872. Peraí, eu falei agora de estimativa, antes eu falei de censo. Tem censo, tem estimativa. Você sabe o que é isso? Sabe qual é a diferença entre uma coisa e outra? Confere aqui o vídeo sobre isso.
Uma outra maneira boa de ilustrar como a população naquela ocasião era muito menor do que a população de hoje é comparar com alguns dados populacionais de hoje em dia, né? Como, por exemplo, o fato de que a população da cidade de São Paulo atual, da cidade, é maior do que a população do Brasil naquela ocasião de 1872. O Brasil tinha ali 9 milhões e pouquinho, a cidade de São Paulo hoje tem 12 milhões e alguma coisa. 6 estados de hoje em dia têm mais habitantes do que o Brasil de 1872. Eles são São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Paraná e Rio Grande do Sul. Vamos voltar a analisar quem eram os moradores daquele Brasil de 1872. Lembra que eu falei que o censo permitia que fossem catalogados os escravos? Bem, aquilo então ocasionou a possibilidade da gente ter um levantamento único sobre o número de escravos, onde eles moravam, quem eles eram, enfim, no Brasil. E eu digo único por quê? Porque o censo seguinte ele foi elaborado em 1890, numa ocasião em que a escravidão no Brasil já estava proibida. Os escravos eram 1.510.806 moradores aqui no Brasil. Isso corresponde a um pouco mais de 15% do total de habitantes naquela ocasião. Entre eles também havia a maioria de homens, 805 mil homens e 705 mil mulheres. Vamos falar agora de etnia ou raça e ver como as raças eram distribuídas naquele Brasil de 1872. Eu estou colocando para vocês aí na tela os números de acordo com as 4 subdivisões que o censo permitiu, né? Os caboclos, os pretos, os pardos e os brancos. O grupo dos pardos era o majoritário, era o que mais tinha presença, com 3 milhões e 800 mil pessoas. Em segundo lugar, bem pertinho ali, estavam os brancos, com 3 milhões e 780 mil. O censo comprovava também que o Brasil era um país de um péssimo nível educacional. Dos mais de 9 milhões e 900 mil moradores, apenas 1.565.000 sabiam ler e escrever. Nós tínhamos mais de 8 milhões e 300 mil analfabetos. O censo mostrou também que nós éramos um país formado quase que totalmente apenas por brasileiros. Nós tínhamos apenas 380 mil estrangeiros aqui no país. Isso numa população de 9 milhões e pouco, acaba sendo bem pouquinha gente. E uma curiosidade daquele censo é que ele identificava o país de moradia, o país de origem, melhor dizendo, daquelas pessoas. E quando se tratava de um escravo, o país em questão, o país entre aspas, né, era apenas África, sem uma especificação do local exato de onde a pessoa vinha. Uma coisa que era quase que uma unanimidade naquele Brasil de 1872 era a religião. Dos 9 milhões e tanto de habitantes que a gente tinha, 99,7% eram católicos. Isso em números exatos era 9.900.888 pessoas. É um dado que a gente tem que ver com alguma ressalva, né? Porque assim, o catolicismo ele era a religião oficial do país, a religião oficial do Império. Então, se dizer não católico, se colocar como não católico, não era a coisa mais aconselhável do mundo, né? Algumas pessoas poderiam praticar outras religiões e ter algum receio de se manifestar publicamente como não católico. Além disso, já havia naquele momento a questão do sincretismo, né? De se misturar diferentes religiões, principalmente por parte dos praticantes das religiões afro-brasileiras. Então, eles podiam se declarar católicos, mas na verdade eles tinham outras crenças, outros cultos. E vocês lembram que eu falei que havia determinação de se especificar as pessoas com deficiência física? Vamos então detalhar isso melhor. Primeiro porque o termo utilizado na época não era deficiência física, e sim o hoje em dia politicamente incorreto, que era defeito físico. E olha que o politicamente incorreto ele vai só aumentar, viu? Porque as deficiências ou defeitos, como era usado na época, eles eram divididos em 5 grupos, que eram o dos surdos mudos, dos cegos, dos aleijados, dos alienados e dos dementes. Eu estou colocando aí na tela o número de habitantes para cada um desses grupos. Reparem que o grupo de aleijados é de longe o mais numeroso. Eu não encontrei uma explicação para essa distinção entre alienados e dementes. Eu sei que são termos que são utilizados para o que hoje em dia a gente chama de deficiência intelectual, mas eu não sei explicar o que é um e o que é outro. Se alguém souber, por favor, deixa aí nos comentários. Vamos então passar para algo que eu aposto que deve ter muita gente interessada em saber, que é descobrir quais eram os estados, ou melhor, as províncias e as cidades mais populosas naquele Brasil de 1872. Olha, é uma lista que ela é bem interessante e em alguns casos completamente surpreendente. Vamos começar pelas províncias. Olha aí a lista. Primeiro lugar, Minas Gerais, segundo Bahia, terceiro Pernambuco e só aí vem São Paulo e Rio de Janeiro. Mas vale lembrar que essa província do Rio de Janeiro não incluía a cidade do Rio de Janeiro, que era o município neutro e aparece em 11º lugar na nossa lista. Se a gente somar a província do Rio com o município neutro, a gente ficaria com cerca de 1.060.000 habitantes e um terceiro lugar no ranking, que é exatamente a mesma posição que o Rio de Janeiro ocupa hoje em dia na lista dos estados por população.
Antes de passar para as cidades, vale destacar uma coisa mais rapidinha dos estados. Alguns deles tinham nome escrito de maneira diferente de como são grafados hoje. São 7 estados que tiveram mudança aí, eu estou mostrando para vocês. Piauí, Paraíba, Alagoas, Santa Catarina, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Vamos então ver quais eram as cidades mais populosas daquele Brasil de 1872. E é uma lista muito divertida porque assim, tem algumas cidades famosas, consagradas e tal, tem outras que vocês até conhecem, mas não imaginariam no top 10, e aposto que tem algumas que vocês nunca ouviram falar. Vamos lá então para o top 10. Em primeiro lugar, esperado está o Rio de Janeiro, a capital nacional. Em segundo, Salvador, em terceiro, Recife, até aí tudo bem. As coisas começam a ficar divertidas no quarto lugar. Tá aí Campos dos Goytacazes, no interior do Rio de Janeiro, que hoje em dia é uma cidade grande, importante, tem mais de 500 mil habitantes, mas está longe de estar entre as 10 mais populosas do Brasil, é da posição 42. E no quinto lugar começa a ficar mais animado, Cachoeira, na Bahia, que tinha 88 mil habitantes lá em 1872 e hoje tem 33 mil, é apenas a da posição 972 entre as maiores cidades do Brasil. No sexto lugar, outra cidade bem pouco famosa, Cerro, de Minas, que tinha 67 mil habitantes. O sétimo lugar é de uma cidade grande hoje em dia, Belém, a capital do Pará. E as outras 3 que fecham o top 10 são bem pouco conhecidas. Minas do Rio das Contas, que hoje em dia se chama Rio de Contas, da Bahia, Santo Amaro, também da Bahia, e Ponte Nova, de Minas Gerais. E talvez você esteja se perguntando, né? E São Paulo? Cadê São Paulo? Cadê a nossa megalópole? Cadê a nossa cidade que hoje em dia é de longe, fácil, a maior do Brasil, com larga vantagem para as outras? Bem, São Paulo naquele momento tinha apenas 31.385 moradores. Com esse número de habitantes, não pegava nem a top 20 do país. Eu vou colocar na tela um quadro com o top 10 de hoje em dia e o top 10 de 1872 para vocês verem a diferença. As 3 únicas cidades que estão nas duas listas são o Rio de Janeiro, primeira em uma e segunda na outra, Salvador, que é segunda em uma e quarta na outra, e Recife, terceira em uma e nona na outra. Belém quase que aparece aí, já que era a 7ª de 1872 e é a 11ª hoje em dia. E uma curiosidade que vocês podem ter com relação a esse censo de 1872 é pensar na posição do Brasil em relação ao resto do mundo, nesse assunto, né, de contagem da população. Como é que estava o Brasil naquele momento? O Brasil estava atrasado, todo mundo já tinha feito, ou o Brasil estava adiantado? Como é que era isso? Eu estou colocando para vocês aí na tela o exemplo de 10 países, para vocês verificarem o ano em que esses países fizeram o seu primeiro censo. E a gente constata que o Brasil acaba no meio termo, né, nem muito atrás, e também sem poder dizer que é pioneiro. Desses países, o Japão foi o primeiro a fazer um censo com rigor, com critérios, e isso lá em 1721. 2 vizinhos nossos, o Uruguai e a Argentina, fizeram censos antes da gente, mas o Brasil fez antes de outros países, como a gente está vendo aí. Para fechar, vale contar que o primeiro censo do Brasil poderia ter ocorrido 20 anos antes. Em 1852, começaram os preparativos para se fazer um censo nacional. Só que essa história não foi muito bem aceita, a população se rebelou e saiu para porrada contra isso, principalmente em 3 estados, Pernambuco, Paraíba e Alagoas. E por que o pessoal se rebelou? Porque para eles, essa história de censo, de contar a população, saber quem mora em cada casa e por aí vai e tal, era tudo uma desculpa esfarrapada. Eles achavam que o grande objetivo do governo era contar quantos negros havia por aí, quantas pessoas da etnia negra estavam circulando pelas cidades, para transformá-los novamente em escravos. Por quê? Porque pouco antes daquilo o Brasil havia proibido o tráfico de escravos, o comércio de escravos. A escravidão continuava permitida, mas o tráfico de escravos já era vetado. E cada vez mais havia negros ganhando alforria, enfim, se tornando pessoas livres. Então eles tinham medo de que o Brasil ainda precisava de escravos, mas como é que ia fazer? Como é que ia suprir a demanda de escravos? Então houve esse receio de que essa contagem da população fosse apenas um pretexto para se catalogar os negros e ir para cima deles para transformá-los em escravos novamente, ou pela primeira vez, os que já haviam nascido livres. Com tudo isso, houve essa rebelião, que foi chamada de Guerra dos Marimbondos, e o projeto do censo acabou adiado em 20 anos. Então a gente fecha assim mais um vídeo do Exclave, o canal das curiosidades geográficas brasileiras. Obrigado por ter acompanhado, espero vocês nos próximos vídeos. Um abraço!